Olá, sejam bem-vindos ao Panorama, que vai falar hoje sobre o pai da paleontologia brasileira, o dinamarquês Peter Wilhelm Lund, cientista que, a partir de estudos da história natural, se aventurou por terras mineiras em busca da pré-história. Foi em grutas e cavernas do Vale do Rio das Velhas que Lund escreveu capítulos importantes da nossa pré-história. No panorama de hoje, vamos revisitar os roteiros da pesquisa do dinamarquês pelo interior de Minas. As milhares de peças fósseis que Lund encontrou, entre elas a do famoso Homem de Lagoa Santa, prova da presença humana na região há mais de 10 mil anos. O panorama explica de que forma essas descobertas impactaram pesquisas sobre a origem dos primeiros habitantes do Brasil e também os estudos de Charles Darwin sobre a evolução das espécies. E por que, depois de uma década de intensas descobertas, Peter Lund deixou esse trabalho de lado? Será que ele tem o reconhecimento merecido da ciência e da história? Quem responde a essas e outras perguntas são os convidados especiais de hoje. Aqui no estúdio eu converso com Castor Cartelli, professor de paleontologia, curador da coleção de paleontologia do Museu da PUC Minas, além de idealizador da Rota Lund, que a gente vai conhecer melhor durante o programa. Recebemos também Rogério Tavares, gerente há 8 anos do Parque Estadual do Sumidouro, onde Peter Lund pesquisou sítios arqueológicos e especialmente paleontológicos, históricos e pré-históricos. O legado de Peter Lund, agora no Panorama. Antes de passarmos a nossa conversa de estúdio, vamos mostrar um pouco da história de Peter Lund e entender como o dinamarquês, filho de uma rica família de comerciantes, veio parar no interior de Minas Gerais. Lund nasceu em 1801 e, aos 24 anos, já formado em medicina e em letras, veio pela primeira vez ao Brasil, onde desenvolveu estudos botânicos e zoológicos numa aldeia de pescadores do estado do Rio. De volta à Europa, fez publicações sobre o que encontrou no Novo Mundo. E em 1833, ele decidiu retornar ao Brasil para pesquisas sobre plantas domésticas. Depois de um ano de excursões por vários estados, Peter Lund chegou a Minas. Em Curvelo, soube da descoberta de grandes ossos em cavernas usadas na exploração de salitre. Ao perceber a extensa área de estudos que teria pela frente, Lund passou a se dedicar à paleontologia. Em 1935, ele resolveu se mudar definitivamente para a cidade de Lagoa Santa, onde viveu até a morte aos 79 anos de idade. Pois é, ia fazer 79 anos, né, quando morreu. Os ossos não puderam ser enterrados em Lagoa Santa. A gente vai entender tudo isso durante o programa. Muito obrigada pela presença de vocês e eu vou começar com a pergunta da abertura. Peter Lund tem um lugar que merece na nossa história? Professor Castor, qual é a sua opinião? Bom, ele fez o possível, não é? Mas me parece que ficamos muito aquém do que poderia ser. Ele colocou Minas Gerais no circuito científico. As publicações dele tiveram grande ressonância, inclusive na obra maior de Darwin, A Origem das Espécies, e foi, o mais brasileiro dos dinamarqueses, com certeza, e mais brasileiro do que muitos brasileiros. Que apesar da insistência da família para ele voltar para a Dinamarca, preferiu morrer aqui no Brasil e mergulhar na comunidade da pequena Lagoa Santa, onde até o final dos seus dias foi mestre de música, era o conselheiro universal da pequena cidade e o médico, porque ele era médico, não é, da cidade. Então, uma figura realmente, não só desde o ponto de vista humano, mas como ponto de vista científico, na zoologia, menos na arqueologia, mas também na botânica e na paleontologia, um gigante que levantou o nome de Minas Gerais e tínhamos, através dele,
conhecer a riqueza que Deus colocou aqui neste nosso estado. E parte dessa riqueza está no Parque Estadual do Sumidouro, não é isso, Rogério? O que tem de tão especial nesse parque que fica em Lagoa Santa? Bom, o Parque Estadual do Sumidouro, ele se torna de grande importância a partir da passagem do Peter Lund. Já no século XIX, fazendo escavações nas grutas da região, e exatamente na Gruta do Sumidouro, ele encontra fósseis associados, né, à presença de esqueletos humanos, sendo esses fósseis animais, e isso é extremamente importante, que chama a atenção, né, para a questão da convivência do homem com essas espécies já extintas. Espécies, grandes espécies de mamíferos? Exatamente. E nós temos ali na Lapa do Sumidouro, que dá nome ao parque, né, um ponto extremamente importante que contribui para a teoria da evolução das espécies, que contribui para, inclusive, a história do pensamento científico à época, né, com a passagem não só do Peter Lund, mas dos naturalistas que vieram posteriormente, fundando a arqueologia, a paleontologia e a própria espeleologia no continente americano. Que é o estudo das grutas, né? Também Peter Lund foi pioneiro também nisso, né? E qual que é a importância, então, dessa lagoa? Qual foi o impacto na pesquisa de Darwin? O que Peter Lund descobriu ali, professor Cássio? O mundo da ciência e o mundo da história sempre tem atrás dele uma espécie de panorâmica, não é? Então, hoje em dia, por exemplo, só se entende a biologia através da evolução do Darwin, não é? A biologia sem evolução está faltando o tempero, não é? A razão de ser. Na época de Lund, era uma teoria de um francês, Georges Cuvier, era o catastrofismo. Quer dizer, criações sucessivas que iam percebendo-se ao longo da história. E Lund acreditava piamente em tudo isso, não é? Até que chega no Sumidouro e vê que aquela teoria está mais furada do que peneira. Por quê? Porque era impossível, na concepção de Cuvier, que coincidissem animais atuais, o homem e animais extintos. E no Sumidouro, não é? Nessa maravilha de parque, né? Orgulho de Minas, o que acontece? Lund encontra as três coisas juntas. E logo, rompeu com a própria crença dele nesse catastrofismo. Com a própria crença. Ele levou um susto. E até, vamos dizer assim, não só um susto, mas dizer, quem sou eu na pequenez de Lagoa Santa, longe de tudo, para dizer que o monstro, o sábio, Georges Cuvier, está errado. Então, vamos dizer assim, foi uma descoberta que o assustou. Então, pela primeira vez na história, uma teoria científica é derrubada. E isso aconteceu aqui, em Lagoa Santa. E as pessoas, quando chegam para visitar o Parque Estadual do Sumidouro, Rogério, elas já chegam cientes dessa grandeza? Hoje o que a gente percebe é uma atitude de surpresa, principalmente porque exatamente onde tem uma das portas de entrada do parque, que é a sede do denominado Museu de Território Peter Lund, nós temos turistas que muitas vezes se dirigem para uma visita à Gruta da Lapinha, que é uma gruta já visitada em Minas Gerais há muitos anos, e hoje eles descobrem que existe muito mais do que a Gruta da Lapinha, que existe um Parque do Sumidouro e que existe um trabalho extremamente importante, que é o trabalho feito pelo Peter Lund na região e os cientistas posteriores que vieram, né? Então hoje a gente recebe turistas de diversos lugares do país, de Belo Horizonte e principalmente estrangeiros, né, que vêm em número cada vez maior. No ano passado nós recebemos um grupo de cientistas naturais lá da Dinamarca que estiveram também visitando, né, esse circuito e saíram extremamente
satisfeito, parece, de conhecer esse território, né? Essa região por onde o Lund esteve desbravando e encontrando verdadeiros tesouros. Uma região de grandes descobertas, né, para a história mundial. O professor Castro trouxe várias raridades para nós. Vamos começar com aqueles desenhos que estão nesse envelopinho. Bom, são desenhos que provam a paixão desde cedo de Peter Lund pela história natural. Bom, o professor vai explicar melhor o que são. Desenhos feitos pelo próprio Peter Lund, né, professor Castro? Quer me ajuda para eu ir mostrando ou o senhor vai direcionando aqui a nossa câmera? Assim? Isso, pode ir. Vai falando, explicando. Na Dinamarca eu tive contato com os sobrinhos, netos, sei lá o que é, não é? E me mostraram um caderninho de quando Lund era aluno da universidade. Para minha surpresa, destacaram 4 e doaram para o Museu da PUC. Então, isto é de quando ele era estudante, uma gazela, esta maravilha de reprodução de coleópteros, de besouros. Feita por próprio punho de Peter Lund. Quando era estudante. Não é cópia, não, isto é original. Né? Aqui, de uma espécie de marreco, com a letra dele aqui embaixo ainda, não é? E aqui de insetos voadores. Quer dizer, a família guardou durante quase 200 anos que está fazendo isto, não é? E ao mesmo tempo, ele teve um grande desenhista, que era norueguês, o Brandt, que fazia os desenhos e mandava para a Europa para publicações. No Museu de Copenhague, se deram conta que aquilo era de grande importância. E, claro, não tínhamos as maravilhas de reprodução que temos hoje. Então, o que tinha era a impressão em preto e branco. Viram que era tão importante a coisa que dedicaram uma série de desenhistas lá do museu a colorir lâminas. Isso foram peças fósseis que Lund encontrou na região de Minas Gerais. De Minas Gerais. Registradas pelo desenhista que o acompanhou nesse trabalho de campo. E para dar realce, os desenhistas do museu, pintaram com guache isto aqui. Inclusive, este crânio é do cachorro do mato Vinagre, que foi visto há uns 10 anos atrás, e o último a ver isso foi Lund, quando estava em Lagoa Santa. E ele descobriu primeiro como fóssil e depois ainda na natureza. Uma raridade, uma maravilha isso aqui. Outra lição de Peter Lund foi essa luta pela preservação ambiental já lá atrás, não é isso, Rogério? O Lund já chamava a atenção para a exploração da calcita, né, de minerais nessas grutas da região à época, e que colocava em risco, né, todo aquele acervo e uma informação que ele tinha, né, da importância daquilo e um olhar diferenciado. Ele já chamava atenção para a preservação. E acredito que as influências, né, desse chamado vieram a sensibilizar e chamar a atenção da sociedade ambientalista, né, na década de 80, que eram os conservacionistas mineiros, e o professor Cartelli esteve aí junto com essa equipe que defendeu a implantação do Parque do Sumidouro, na época da construção do Aeroporto Internacional, hoje Tancredo Neves. Então o parque foi criado em 80 e somente agora, a partir de 2006, que ele foi de fato efetivado. E o que a gente vê é uma mudança nessa perspectiva da conservação da região, porque nós temos também ali o calcário, que é utilizado para a indústria cimenteira, brita, produção de cal, né, que é extremamente importante para a economia, mas porém nós temos também verdadeiras relíquias ali que também estão sendo preservadas. No entorno do parque, que é uma unidade de proteção integral, nós temos também uma área de proteção federal. São 35 mil hectares no entorno de um parque que tem 2 mil hectares aproximadamente. E com uma série de regras, né, que disciplinam
ali a proteção e o convívio, né, do desenvolvimento, buscando uma sustentabilidade. Bom, e só para a gente terminar o bloco, o professor Castro Cartelli disse que o sonho é ver esse parque transformado em patrimônio mundial, né, pela importância que tem. A gente volta já já. Boa.